É o 21º ano que nós estamos aqui para levar alguma mensagem para vocês. Tem muita gente nova, né? E nós continuamos ficando cada vez mais velhos. Então, já tem 21 anos que a gente faz as palestras aqui, tentando elevar, principalmente na área de cafeicultura irrigada. E primeiro ponto aqui, esse dia de campo aí, eu queria chamar a atenção de vocês, vai ser dia 23 de abril, reforçando o que o nosso amigo falou. E também vai ter, dia 17 de setembro, o dia de campo aqui da ACA. Esse da Aço Patos, nós temos vários trabalhos lá, vamos ter aquelas palestras que estão expostas. Isso aí é uma imagem do campo lá, atual, né? Nós estamos com 34 trabalhos de pesquisa lá. O campo é uma homenagem a Francisco Pinheiro Campos, que foi o primeiro cafeicultor a acreditar na cafeicultura daquela região de Patos, que ela era renegada em função de ter um déficit hídrico maior, né? E aquele rapaz que está indo lá, né? Voltando aqui um pouquinho, aquele rapaz que está lá é o Sebastião, que é o nosso tocador de ensaio lá, é o Reginaldo de lá de Patos, né? E aqui é para vocês terem uma ideia da qualidade que o campo está sendo feito lá. Existem as melhores linhagens de café no momento, elas estão plantadas lá. O doutor José Braz Matiello vai fazer uma palestra da relação das variedades mais produtivas com a nutrição, né? E o doutor Roverson sobre mecanização. O Felipe aqui, que é meu filho, nós estamos com uns 12 trabalhos de broca, todas as regiões cafeeiras, vai falar alguma coisa sobre broca. E eu aqui vou falar alguma coisa de adubação organo-mineral, que está em moda agora, se a gente juntar um pouco de esterco, com um pouco de químico e fazer adubações. Então, vocês estão todos convidados, a entrada é de graça, vocês levam 1 quilo de farinha, 1 quilo de feijão, 1 quilo de batatinha, sei lá, que nós vamos levar isso para os velhos do asilo de lá, ok? Então, vamos lá na nossa palestra. Nutrição na pós-colheita do café e as relações da nutrição com a fitossanidade. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui é mostrar o que existe de real, de palpável com a pesquisa, quando você termina uma colheita, o que acontece com a planta e as relações que existem. Por exemplo, excesso de nitrogênio provoca alguma doença, equilíbrio, qual o equilíbrio que é ideal, e mostrar a vocês o que a gente tem, pegando toda a tecnologia que existe hoje, o que a gente tem para fazer recomendações de pós-colheita. Então, aqui, primeiro aquela frase lá, né? Café bem nutrido é café sadio. Café sadio é produtivo. Isso é uma foto de lá da Bahia, de uns primeiros cafezais que tinha lá, onde você consegue fazer lavouras de 80 a 100 sacas, né? Então, as situações de pós-colheita e a nutrição e a fitossanidade, nós vamos ter duas situações. As lavouras que saem de uma colheita enfolhada e as lavouras que saem desfolhadas, né? Então, vou mostrar uma série de imagens que a gente tem obtido no campo, aí, tanto na pesquisa, mas mais na prática de produtores, que são essas aqui. Ó. Isso aqui é uma lavoura enfolhada, uma lavoura nova. Essa região aqui é de Catalão. É uma lavoura segura. Nós fizemos 2 passadas de máquina lá, tá certo? Na primeira safra da lavoura, e a nutrição e a fitossanidade dessa lavoura era adequada. Tudo que existe hoje de tecnologia foi usada nisso. Então, é uma lavoura que deu 68 sacos, limpo, e saiu inteira da qualidade de pós-colheita. E aí, você tem um tipo de tratamento. É só você seguir o programa e não precisa inventar muito mais nada para continuar com a lavoura com uma boa produção, né? Essa aqui é uma lavoura com pouca desfolha, nutrição adequada e fechada. Numa lavoura, quando ela sai pós-colheita, primeira coisa que vocês vão ver, conforme a região que vocês tiverem, se vocês estiverem em Capelinha, uma lavoura desse estilo, a foma pega para valer. Então, ela é bem nutrida e eu não tenho relação com foma, que ela vai entrar
Porque a região de Capelinha é muito propícia à doença, esteja adubada ou não. No caso daqui, também a gente tem feito avaliações e dependendo da situação da lavoura, por exemplo, se ela vem sem déficit, sem nada, pode ser que você vá ter a foma ali. O desequilíbrio de foma com nitrogênio, o pessoal fala assim, não, a minha lavoura está desequilibrada, eu tenho nitrogênio para danar. A minha análise mostrou 4 kg de N por 4 quilos ou 4% de N de nitrogênio. E aí ele não vê o potássio. Se eu tiver 4 de N e 3 de potássio, não tem desequilíbrio. Se eu tiver 2,5 de N e 1 de potássio, eu tenho desequilíbrio. Então, quando você tiver essa relação N-K muito longa, essa doença pode pegar vocês no pós-colheita, né? Primeira chuva, primeira frente fria que entrar numa lavoura dessa, a primeira doença que vai pegar vocês vai ser a foma. Aqui é outra lavoura com pouca desfolha, colheita manual, nutrição e fitossanidade adequada, né? O que vocês veem aí? Vocês veem mais folha no chão. Porque hoje a colheita manual desfolha mais a lavoura do que a colheita mecânica, né? Porque nós não temos bons colhedores. Se fosse na minha época, eu tinha a idade do meu amigo aí, né? Você está com uns 32, por aí. Aí o pessoal que colhia café naquela época não estragava muito a planta, hoje estraga. Então a lavoura com produtividade alta e ficou bem enfolhada, né? Olha aqui. Ela está ainda com uma produção boa. Nesses casos aqui, você tem, pela machucadura manual, vocês têm cicatrização, tem que fazer uma cicatrização da lavoura. Essa cicatrização na pós-colheita, você pode associar cloro, um dicloro, né? Que é estável, com cobre, tá vendo? O cobre, de preferência, um cobre que não seja hidróxido. Um cobre tem hoje no mercado cobres que são acetatos ou são glutanatos de cobre, que não desequilibram para quem? Para o nosso amigo bicho mineiro. Então essa aí é uma outra situação que vocês vão ter. Essa é média de desfolha, nutrição adequada e falha na fitossanidade. Se vocês verem a condição disso aqui, essa lavoura aqui teve um ataque de ferrugem. Ela pelou um pouco com a ferrugem. E foi colhida mecanicamente, então, quando nós avaliamos isso aqui, eu tinha um pouco de ferrugem incubada. É aquela que não espurulou, mas está lá. Então, na primeira umidade que for ter aí, a ferrugem entra. Então, se eu for fazer uma pulverização ali, eu vou fazer um produto, um triazol, já para mim segurar essa ferrugem, que senão ela lá na frente ela vai estourar. Entendido? Bom, seguindo aqui, essa já é uma lavoura de alta desfolha, nutrição foi ruim e a fitossanidade foi ruim. Então aqui vocês veem que pelou a lavoura, né? Faltou nutriente aqui, principalmente nitrogênio e potássio, e as doenças entraram. Como é que entra nisso aqui? Além da ferrugem, entra a cercóspora, né? E a cercóspora que cai lá, pela mais a lavoura ainda. Então, isso aqui, infelizmente, é o que a gente vê bastante por aí, né? O cara fica segurando a mão, gasta disso, põe baixa nutrição, às vezes escuta um ou outro aí que fala que com 200 kg de nitrogênio produz café, né? Nossas culturas nossas, e acontece isso aí. E mais, né? Essa é outra situação de média alta desfolha, falha na nutrição e na fitossanidade. Mesma coisa que a outra. Pior ainda, porque essa maquininha aqui, que é uma boa invenção, para quem tem lavoura na montanha, né? Que não dá para entrar com automotriz ou de arrasto, a mãozinha aqui ajuda bastante a colher café. Só que ela promove uma desfolha e bastante machucaduras. Aí nessa também eu tenho que fazer uma cicatrização para as doenças não serem seguidas, tá certo? Então vocês veem que eu tenho nutrição,
ruim. Fitossanidade ruim, desfolha violenta. Se eu tiver colheita machucando, não cuidar, eu vou ter doenças aqui. Se eu tiver doenças, principalmente as principais, que limitam até 100% a produção, que é a foma, você não vai ter safra no ano seguinte. Tá bom? Continuando aqui. Essa é uma também que teve desfolha na pós-colheita, falha de nutrição. Essa lavoura tinha um controle fitossanitário muito bom. Só que foi errado aqui o nível, principalmente nitrogênio e potássio. O nitrogênio e potássio são os dois que se ligam muito aos sintomas que depois você vai ter no pós-colheita, tá certo? Então aqui, se eu errar a nutrição, vocês veem que não é uma carga violenta, mas pelou a lavoura, tá certo? Por quê? Faltou nitrogênio. Uma lavoura dessa aqui, certamente, tem cercóspora, tem tudo que em função da falha de nutrição. Essa aqui é outra, já lavoura nova. Esse aqui é caficultor, não vamos falar o nome, mais relaxado, aduba pouco, então dá essa seca de ponteiro, na mesma situação de outro, não teve fitossanidade adequada e muito menos nutrição. Essa aqui também, falha na nutrição e fitossanidade, uma lavoura dessa, se você esperar o ano que vem, eu vou colher quanto? 5 sacos? 10 sacos? Aí vai me obrigar a fazer uma poda, né? E poda, se vocês fizerem uma poda drástica, um esqueletamento, é 1 ano 0. E nem sempre você consegue colher 80 lá na frente. Por exemplo, nos 2 últimos anos, quem andou fazendo esqueletamento aí, e atrasando a época de fazer, não passou dos seus 55, 60 sacos, o que dá uma média de 30. E 30 sacos já é meio perigoso para o bolso do produtor, né? Ele tem que colher um pouco mais. Aqui já é uma outra falha na fitossanidade. Essa lavoura, eu pus essa linha aqui, até foi cortado aqui em cima, porque nessa aqui nós temos um trabalho, essa linha aqui tem um trabalho de fitossanidade nosso, e aqui não tem. Vocês veem o efeito que pode ter uma ferrugem na área que você não controla. Essa aqui é do meu amigo Mantovani. O Mantovani é fã do estresse hídrico, de 4 de julho a 31 de setembro, né? Tá certo? Então isso aqui é o quê? O cara parou de irrigar cedo, né? Chegou, abriu mais, vou parar com a água, não põe mais água. E deixou o pau comer, esperando que em setembro voltava com a água. Não consegue voltar mais. O professor Mantovani deu uma palestra magnífica aqui ontem, mostrando para vocês que tem limite, que as coisas têm limite, que não existe data. Entendeu? É a mesma coisa, botar data em operações de coisa viva é crime. Eu chego para você e falo assim, você está doente hoje, dia 1º de março você está doente. Você vai ficar doente até 30 de novembro, depois você vai sarar. Isso não existe, pô, né? Isso é ignorância. E botaram isso no papel e está nos papéis por aí, né? Tá ou não está, Mantovani? Infelizmente está. Então cabe a nós, vocês tudo que estão aí, falar assim, gente, não existe data, entendeu? A natureza que vai mostrar para nós. Falta água, não falta água, entendeu? Tem água de mais, não tem água de menos. Isso aí é a natureza. Bom, então numa circunstância dessa, o que eu vou fazer com essa lavoura? Tenho que voltar com a água e vou ter que cortar. Isso aí não enfolha mais nem nunca, né? Vou ter que esqueletar. Esqueletar é poda drástica. Minha safra ano que vem é 0. Tá? E talvez já tenha prejudicado tanto o sistema radicular que você não consegue recuperar ela bem num ano. Ok? Então são essas as situações. Aqui é uma outra, fitossanidade adequada, também faltou comida. E às vezes o efeito da comida ocorre mais aqui na ponta, ó, que é o pescoço, né? Fica o pescoço seco, aquele café cai no chão, má qualidade, né? Normalmente é o NK mais cercóspora de ponteira. E aí entra a cercóspora preta, né? Tem a branca e tem a preta. Bom, aqui é um outro exemplo, né? Piolho está aí, o piolho, o pastor aqui, ó. Essa aqui também, ó. A ponteira aqui tinha café para burro.
Isso aqui entrou cercóspora aqui, derrubou. Nessa região aqui, às vezes tem 30%, 35% do café vai para o chão. E você tem que evitar isso aí. Tem produtos que você evita. Você não precisa pulverizar o pé inteiro. Eu posso pulverizar de reforço, antes da colheita, aqui, da cabeça dele para cima. E pós-colheita, não tem conversa, eu tenho que meter um decote aqui. Tá certo? Tem mais uma situação aqui, que é no pivô, né? De produtividade alta, também aconteceu a mesma coisa. Ó, a linha inteirinha e tal. Um outro pé verde aqui é que não deu o café. E essa é uma desfolha, isso aqui é perto da zona da mata, um nível de desfolha de quase 100%. Ferrugem. Lavoura nova, lavoura com carga boa, ferrugem chega a trazer isso para nós, né? Bom, então alguns resultados da nutrição relacionada com a fitossanidade. As principais relações que existem de nutrientes com doenças é essas três aqui: ferrugem, cercóspora e foma. Existe uma correlação, principalmente da ferrugem e da cercóspora com nutrição. Tá certo? E a foma, existe uma relação com o nitrogênio, dependendo da região que vocês estão. Se é uma região quente, se é uma região fria, é diferenciado. Então aqui é uma foto que todo mundo conhece, nossa amiga ferrugem, né? Se você não tratar, você vai ter uma desfolha muito grande de perdas. E aqui é um trabalho muito feito com níveis de adubo. Aqui, ó, nós gastamos aqui a percentagem de ferrugem. Então, de 0 até 80%. Então, com 400 kg de nitrogênio e 300 kg de potássio, a minha ferrugem ficou aqui em torno de uns 30%, mais ou menos. Se eu tirei metade do adubo, ela já subiu para casa dos quase 60%. E se eu tirar mais o adubo ainda, ela foi parar lá em quase 80%. Então é o seguinte, se você tem uma carga de café, 30, 40, 50 sacos, mesmo você fazendo um tratamento fitossanitário e não condicionar esse tratamento fitossanitário a uma boa adubação, a doença vai ser prejudicial a você. Tá certo? Fazendo uma analogia boba, é a mesma coisa. Não adianta nada eu ficar tomando remédio se eu não como. Tá certo? Eu tenho uma doença de estômago. Toma remédio para dor de estômago, mas não me alimento, eu vou ficar cada vez mais doente e acontece isso aqui. A curva vai embora, isso aqui, né? Você tirar, vai embora esse negócio aí. Outra coisa que a gente pode ver, em função daquilo, é a desfolha. Quando você tem má nutrição e tem uma desfolha dessa, a recuperação disso é muito ruim. Uma lavoura dessa vai te dar, uma lavoura grande, uma lavoura dessa vai te dar o quê? 10 sacos de café. Aí eu começo o prejuízo. Não, então eu vou cortar ela. Começa um monte de situações que a gente, ou o consultor, ou o proprietário, ou qualquer um que seja, fica na dúvida. O que eu vou falar para o seu Zé lá? Corta ou não corto? E se der uma florzinha? Se você deixar ele ver a flor, ele não deixa você cortar. Né? Quem é consultor tem que pôr isso na cabeça. Aí dá uma florzinha aqui em cima. Aí o cara fala, vai dar 20. Não dá 10. E aí lá se foi um ano. Né? E você pensa uma lavoura aí de 20 anos, você perde 1, perde 2 anos, perde 3 anos, o lucro já foi embora, né? Bom, essa aqui é o que eu falei. Depois de uma colheita, se chegar na lavoura e tiver isso aqui, ela está curada, mas ela está com uma pressão muito grande. Essa lavoura essas folhas estão com uma ferrugem incubada, a gente enche incubada. É um termo aí que inventaram, mas os esporinhos estão por aqui, eles estão aqui dentro, querendo soltar aquela farinhazinha vermelha. Numa situação dessa, acabou a colheita, eu tenho que pôr um triazol nisso aí. Né? Durante a colheita, não posso, porque eu vou depois vender meu café, o pessoal não vai comprar. Mas logo depois eu tenho que fazer. Por que tem que fazer? Para diminuir o inóculo disso aqui, senão lá na frente você não consegue segurar a ferrugem. Porque aí chega novembro, dezembro, ela já está com 20, chega fevereiro, março, ela está com 40, chega abril, maio, ela vai para 80, 90. Né? Então vocês têm que ter um cuidado muito grande com isso aí.
Essa aqui é a nossa amiga cercóspora, né? Parece inocente, né? Muita gente, na minha antiguidade, no tempo da escola, o professor falava que isso aí é olho de galo. Parece, né? Um olho de galo. É olho de galo, doença do olho de galo. Ninguém ligava para isso. Hoje isso aqui é problemático, principalmente quando ela vai para o fruto. Então, quando ela vai para o fruto, ela te causa esses azar, né? E quando está nesse nível aqui, você não consegue descascar café. E aqui você tem perda de dois tipos. A perda de peso, às vezes chega a 10%, 15%, e você tem a perda de qualidade. Segundo os entendidos de bebida, dá um sabor adstringente, azedo, escambau aí, que o pessoal que entende disso, eu não entendo. Bom, aí tem esse trabalho aqui, foi feito no tempo de Caratinga, quando morava em Caratinga, nós tínhamos uma estação experimental lá, onde mostra que se eu tiver 0 de nitrogênio, o meu ataque de cercóspora é 33%. Se eu botar 60%, isso aqui é por cova de café. Aquele tempo plantava 4 por 1,5, 2 pés por cova. Então não botamos ninguém de nitrogênio, a cercóspora foi para 32. Botamos 60 gramas de N, ela baixou para 13. Olha o que faz um pouquinho de nitrogênio para a nossa amiga cercóspora. Aumentei para 120, né? Veio para 10%. E quando eu cheguei num nível adequado, 180 gramas por cova de nitrogênio, a minha cercóspora ficou num nível aceitável, né? 4%. 4%, não existe 100% de nada, viu? Vocês põem isso na cabeça. Não existe 100% de controle de ferrugem, nem de cercóspora, nem nada. Então, vocês veem a importância do nitrogênio. Então, abrindo parênteses aqui, há poucos anos atrás, saiu uma recomendação que você acompanhava a folha. Novembro, folha de café, 3,5%. Adubava tal. Dezembro, 3,5%. Não precisa pôr adubo. Fevereiro, 3%. Não precisa pôr adubo. Março, 2,9%. Opa, tem que adubar. Aí até o cara preparar, era abril, não tinha mais água, não adubava. Aí essa desgraça tomava conta da lavoura. Então, não existe controle de nutrição via foliar para designar doses de nitrogênio. Você pode usar a análise foliar, que é uma magnífica ferramenta, para você ver se o que você está fazendo está bom. Aí eu joguei 500 kg de ureia. Será que está bom? Tira uma folha lá e vê se está 3, 3,5%. Maravilha. Mas você pensar que a folha vai te definir o nível do nitrogênio que você tem que pôr para a sua produção, esquece, quem fizer isso vai quebrar a cara. Tá ok? Bom, vamos em frente. Aqui é uma folha deficiente, aonde a cercóspora vai mordendo ela aí. E aqui é cercóspora e dose de NPK. Muita gente fala que o fósforo ajuda, diminui cercóspora, que esse coisa e tal. O principal é nitrogênio. Então vocês vão ver aqui, eu tenho uma testemunha com 37% de infestação. O potássio, eu pus potássio nela, baixou um pouquinho, 35%. Então o potássio não é tão eficiente para fazer uma correlação com a doença cercóspora. O fósforo, 28%, dá uma reaçãozinha, né? E o nitrogênio, 21%. Olha ele aqui outra vez, mostrando, vocês têm lembrado, aquele outro gráfico mostrou que quando eu tenho uma adubação equilibrada, né, alta, eu tenho menos ferrugem. E aqui, quando eu tenho o nitrogênio equilibrado, eu vou ter menos cercosporose. Ok? Bom, essa aqui só para título é uma deficiência de fósforo e isso aqui é cercóspora negra. Qual a diferença? Ela não tem aquele alinho amarelo lá no meio. E essa acontece, polícia não, e ela acontece, acho que estão prendendo mais gente aí, né? Não, acho que estão prendendo mais gente lá em Brasília, tá? Vamos ver. Aí, ela acontece no pós-colheita. Você vai no pós-colheita, uma folha lá com essa mancha. Que desgraça, por que está agora, não tem mais café, não tem nada? Ela já estava instalada lá, né?
Então, vocês têm que começar com isso. Então, aí o fósforo também é importante. Por quê? Você tem que fazer NPK. O NK é muito correlacionado com produção e doença, tá? E o P pode acontecer esse tipo de ataque. Cercospora e interação NK. Então, aqui, a testemunha, 36. NK veio para 9. Só o K, 35. O K não teve eficiência na cercosporose. E o N, outra vez aqui, 3%. Então, afirmando para vocês, uma lavoura que tem nível de nitrogênio bom, mais o que a gente tem usado aí, das estrebirulinas, dos cobre da vida, né? Você consegue baixar, manter a sua lavoura isenta da cercospora. Com esses anos aí, que a temperatura suplantou 35, 36, 38 graus, essa doença adora calor, né? Principalmente com uma medida que você sobe aí no oeste de Minas, tudo, quanto mais quente, mais cercospora tem. A ferrugem ficou meio parada, né? Vai mudar, esse ano vai chover bem, a ferrugem vai voltar a picotar para nós aí. Bom, aqui já é uma cercospora e essa borda aqui é deficiência de potássio. Falo que é de potência de potássio porque eu fiz análise dessa folha, isso aí não é chute não, tá? Bom, e isso aqui é uma deficiência em lavourinha nova, essa lavourinha deu acho que 6 litros, quase 7 litros, e a cercospora tomou conta dela, desde dele, né? Pelou, não sobrava folha, você fica ali e fica desse jeito. Isso aqui é uma lavoura meio semi-abandonada, né? Mas serve de exemplo que vocês não adubar direito, vocês vão ter esse problema. Agora vamos voltar, vamos pegar a nossa amiga Foma. Primeiro, segundo par, ninguém vai procurar Foma no sexto par, que não vai achar, nem no quinto par, vai achar no primeiro e segundo par. Então, quando você sai numa pós-colheita, o que acontece? Vem o primeiro brotinho, não vem? Dá uma chuvinha, eu irriguei, a lavoura é irrigada, ficou pelada. Soltei água, brotou, vai dar aquelas folhinhas. Se tiver um inóculo na tua lavoura, ela vai acontecer isso aqui, ó, direto. E isso aqui, se tiver um desequilíbrio de nitrogênio e potássio, vai ser maior ainda, ok? Bom, aí o que vai acontecer? Ela está lá, ela já pegou na folhinha, aí vem a sua florada. Aí eu sei, joguei isso, joguei aquilo, que às vezes o inóculo é tão grande que não adianta. Aí ele pegou a sua flor, ó, queimou aqui e está queimando todas aqui, ó. Produção, pode ser 0. Né? Depois, pode escapar e pegar o chumbinho, aí mumifica. Aí está ferrado, né? Porque você vai até dezembro, chega lá em dezembro, esperava 50 sacos, dá 10, dá 20, chega a perder 100%, hein? Essa é a pior doença que existe. Essa doença não tem monitoramento. Alguém que vai falar o MIP da vida para Foma, não acredite. Nem que você tenha 5 hectares, que você passe todo dia planta por planta, você não consegue. Porque aí você vai pegar o seu costal, bombar aquilo lá, e 24 horas ela faz esses estragos que eu estou mostrando para vocês. Então, essa doença não tem possibilidade de você avaliar para ver o que eu vou fazer. A única avaliação que você faz é no brotinho, que está saindo da pós-colheita. Saiu o brotinho, tem Foma, nossa senhora, já vou largar o pau nela. Na região de Capelinha, quem não faz 4 aplicações por ano, pós-colheita, depois pré-florada, pós-florada e chumbinho, não colhe café. Por quê? Porque os meses de maio, junho, julho lá, é uma névoa, é uma maravilha. Aqui tem região assim? Tem. Serra do Salitre. Zona da Mata tem. Caparaó, né? Então, está muito relacionada com as regiões e você pode avaliar. A hora que dá o primeiro broto, você vai ver se tem. Se tiver, meu filho, começa a fazer o controle. Tem um amigo nosso, né, Felipe, que está fazendo um ensaio em Capelinha, né? E até agora o melhor tratamento foi 6 aplicações, né? Aí colheu café. Deu 64 sacos com 6 aplicações. Não, rodando o produto, né? Nunca você faça o mesmo produto.
Você põe boscalite, depois você vem com o tebuconazole, com o prodiol, depois você sai com um comit, com volta com o boscalite, vai assim. Nunca repita, né? Não deve repetir, não. Bom, aí, foma e desequilíbrio de NK. Então, esse é a relação. A testemunha com 15, nitrogênio, né? 10, potássio 11 e nitrogênio e potássio equilibrado, a minha foma na faixa de 3%. Então, o equilíbrio do NK é importantíssimo também para essa doença. O desequilíbrio dessa doença é brabo, tá certo? Bom, essa aí é outra doença que chama mancha arolada. Isso aqui é nas folhas, né? A mancha arolada não é fungo. Toda que nós falamos até agora é fungo, né? Foma é fungo, cercóspora é fungo e ferrugem é fungo. Essa mancha arolada é uma bactéria. E como bactéria, o tratamento dela não é com fungicida só, tem que ter bactericida, tem ter produtos para você diminuir o inóculo dela para poder fazer. Bom, esse aqui é o exemplo do que uma bactéria pode fazer para você. Tá certo? Então aqui ela pega aqui no meio, seca para lá, começa a pegar os frutos. Na pós-colheita, ficou inóculo disso aí. Concorda? Então, se antes de eu colher o meu café, na pré-colheita, eu tiver isso na minha lavoura, na pós-colheita, porque aí quando está nesse nível já não deve fazer mais nada não, né? Já era. Na pós-colheita, eu vou ter que pôr um produto para baixar o inóculo da bactéria. Essa dá para avaliar. Vou avaliar talhão por talhão, vou ver qual talhão que eu vou ter que pôr um dicloro, qual que eu vou botar o dicloro mais um cobre, qual que eu vou ter que botar um casugamicina aí, que é um bactericida específico, se eu vou fazer 3, se eu vou fazer 2, isso aí a avaliação vocês podem fazer. Né? As outras que eu te falei, é a foma não. Bom, essa aí é a bactéria. Ela não tem, a mancha arolada, desculpe. Então a mancha arolada não tem relação com nutrição. Lavoura boa dá, lavoura nova dá, lavoura média dá, lavoura ruim dá. Todas elas podem dar bactéria. Ela está muito mais ligada a condições de clima, condições de machucadura. Né? Se você tem uma lavoura que tem essa doença e se força uma máquina, né? A máquina leva a doença. A mão do colhedor leva a doença, que é bactéria. Bactéria, você põe a mão aqui onde tem bactéria, entendeu? Passa no seu rosto, estou levando ela. Entendeu? E ela se adapta muito, né? Então, a bactéria, ela não tem relação, pelo menos até agora, nós não temos relação disso. Então, a gente tem trabalhado com foliar completo, que ajuda a recuperação daqueles ramos secos, mais dicloro, mais acetato ou glutanato de cobre, seguido de bactericida específico, que é a casugamicina. Esses dois aqui, esse glutanato e cobre, em vez do tradicional que a gente põe, oxicloreto, oxicuproso, hidróxido, esses daqui foram testados aqui no campo experimental da ACA, esse produto aqui, e ele desequilibra menos para frente, né? Porque quando você põe muito cobre, você vai ter um desequilíbrio para bicho mineiro, para as outras pragas. Então a gente coloca isso aqui para não desequilibrar. Fica mais ou menos o mesmo preço tal, e é uma novidade aí que tem na praça aí para vocês trabalhar. Bom, essa outra aí é a mancha anular. Mancha anular, ela tem correlação só com praga, né? Com o ácaro branco, que é a leprose. Então, na folha, ela fica isso aqui, tá certo? E quando ela chega no fruto, ela chega nesse nível. Isso aqui não tem problema, não. A melhor avaliação dessa é na colheita. Passou a carreta com café, você põe a mão lá dentro e vê se tem esse sintoma aí. Tá certo? Para você poder fazer o quê? Na pós-colheita, se você quiser fazer lá um controle de foma, você pode juntar o produto que vai te controlar, um acaricida específico e vai controlar o ácaro. Então você já está matando duas charadas. Tá certo? Bom,
Então, as doenças que nós vimos são as ferrugem, cercóspora, foma, mancha anular e mancha anular. Tem outras aí, né? Tem umas doenças de solo que são muito localizadas, fusário, está aparecendo bastante fusário, principalmente solo arenoso, onde você tem braquiária e tem pratilencos. O nematóide pratilencos é um vetor do fusário, né? E primeiro não aparecia, agora está aparecendo, é uma outra doença que vem vindo enchendo a paciente da gente. Bom, então, procedimento para a lavoura no pós-colheita. O que eu vou fazer? Você tem muito com região, né? Então eu vou avaliar o solo, eu vou avaliar a minha planta e vou ver quais os insumos que eu vou aplicar, conforme aquelas situações que nós mostramos daquelas lavouras e do que você vai ter na cada situação de vocês é uma situação. Não tem uma receita do bolo. Olha, vocês vão pôr cloro, cobre, triazol, estribirulina. Eu não vou mandar você fazer isso. Vou fazer, não. Tem ferrugem, vou botar só triazol. Não, tem cercóspora, vou botar um estribirulina. Ah, tem mancha arolada, vou botar um dicloro e vai assim por diante, tá? Então aqui é só uma sequência para vocês verem. Então, avaliação do solo. Quimicamente, vocês têm que dar uma olhada, o pessoal não cuida muito disso aqui, e isso aqui está muito ligado à nutrição também. Se eu tiver um solo adensado, lá naquela faixinha que nós jogamos adubo, né? Igual isso aqui, ó. Você acha que passa adubo para baixo? Você acha que passa água para baixo? Se você quiser fazer um pio, não passa. Então você está perdendo nutrição. Então você fala, joguei 300 kg de nitrogênio. Não entrou nenhum no chão, não chegou na raiz, não comeu. Tá certo? Então, vocês têm que ver se tem adensamento. Quando você meter o pau no adensamento, você modifica a estrutura do solo. Você arrebenta aquilo, segura mais água, leva o adubo, prende mais o adubo. Aí você tem resposta para a sua adubação. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, depois da colheita, é ver se tem adensamento ou não. Tem um trabalho feito aqui, cadê o Reginaldo? O Reginaldo fez 5 anos, não é um ano, 5 anos, subsolando de 2 em 2 anos e de 4 em 4 anos. Nós aumentamos a produção, se não me engano, de 36 sacos para 54 sacos de café, usando a mesma quantidade de adubo, usando os mesmos tratos culturais, simplesmente melhorando a física do solo. E quando você fizer um adensamento desse, você pode, na nutrição, você pode tirar uma parte do químico, eu vou jogar 400 kg de N de químico. Eu posso pegar 200 kg desse e pôr matéria orgânica. Aí melhora mais ainda a situação. E se eu pôr matéria orgânica, eu dou uma ajudazinha para uns bichinhos crescer lá e dar uma mordida no nematóide, que quase todo mundo tem nematóide aí. Tá certo? E também, se for um solo arenoso, nos fusários que estão aparecendo aí. Entendeu? Bom, então química do solo. Já fiz a física, já fiz, eu vejo as vantagens de vocês fazerem um adensamento. Então, são medidas pós-colheita. Tem relação com doença? Tem. Porque se eu não consigo adubar direito, vai acontecer o que mostrei anteriormente, né? Então, aqui, química do solo, correções, calagem, calcário dolomítico. Não tem essa, eu vou botar o calcítico, vou botar não, dolomítico. Café gosta, adora dolomítico, por causa de um negocinho chamado magnésio. E quem gosta mais do magnésio é um outro negocinho que chama fósforo. Se tem magnésio, tem fósforo. Se não tem muito magnésio, tem pouco fósforo. Tá certo? E tem pessoas que estão fazendo recomendações com produtos de magnésio de custo muito elevado, tá certo? Para poder vender abaixo a dose. Tá certo? Quando nós temos a coisa mais barata, o Brasil é um país riquíssimo em calcário. Qualquer lugar tem calcário. Então, calcário dolomítico. E se você tiver um problema grave, de deficiências graves de cálcio, de magnésio, tem agora, que surgiu há pouco tempo, tem até trabalhos desse aqui feito na ACA, tem trabalho desse feito na Supatos, com cal magnesiana. O que é a cal magnesiana? Ela vale 3 vezes o calcário, pela rapidez e pela quantidade de nutrientes que tem. Mas só deve ser usada se você tem um problema grave na sua lavoura. Não vou ficar comprando cal magnesiana e botando direto aí, tá certo? Porque pode até exceder. Se exceder, você vai ter problema depois de desequilíbrio com manganês.
né? Se tiver adquirido de manganês, pode afetar também doença. E se tiver pouco manganês, você pode ter mais doença. Bom, gessagem. Só faça gesso na sua lavoura. Tem muita gente que fala assim, eu pus 500 quilos, é bom. Não é, se não é bom, não é ruim. Ah, eu pus 1.000, se é bom, não é ruim. Eu tenho uma lavoura que tem 12 anos, vai para 13 anos, que todo ano, sistematicamente, por teimosia, o cara põe 1 tonelada de gesso. Já está com 12 toneladas. Sabe onde está o potássio, na CTC? A 60 de profundidade, está com 12% a 60 centímetros de profundidade. Você já viu radicela de café a 60%, a 60 de profundidade? Não existe, não tem. Então essa, por exemplo, fala assim, você aproveita a reserva do potássio a 40, 50, 60, aproveita, mas aproveita muito pouco, pô. Para aproveitar o que está no chão, nessas circunstâncias, você tem que botar uma planta lá, extratora, você põe um milheto, você põe uma crotalária que vai puxar lá de baixo e trazer para cima. O café não faz isso, não. Não existe café que tira o potássio lá de 2 metros de profundidade e traz para cima. Isso não existe. Essa conversa vocês estão ouvindo por aí. Bom, então só vou usar o gesso se a minha análise de solo mostrar que abaixo de 20, 30 centímetros, eu tenha a concentração, a saturação de base de alumínio acima de 30. Senão eu não vou usar. Aí o enxofre. O enxofre é o mais barato do sulfato de amônio. O sulfato de amônio dá arranco em planta pra caramba. O sulfato de amônio você pode usar no seco, no início do seu ciclo. Depois você usa areia, no final você usa nitrogênio. Eu vi muita gente esse ano, por causa de diferença de preço muito pequena, pegar nitrato de amônio e jogar e depois tomar chuva de 100, 150 milímetros. Não sobrou um N. Tem lavoura que o cara meteu 300 quilos. Você chega na deficiência de N, por causa da fonte, nitrogênio. Então, tudo isso que eu estou falando vai refletir depois no vigor da planta. E se reflete no vigor da planta, vai refletir na doença. Então, aí que vem as correlações que são importantes. Fosfatagem, nós temos várias fontes. Se você trabalhar com nível de 20 a 30 ppm de Merit, está bom para caramba. Você pode usar super simples, super triplo, MAP, Iorim, Topfos, organofosforato, está cheio de organofosforato, está cheio de firma fazendo matéria orgânica com fósforo. Tudo isso aí pode usar sem medo. Vocês fazem o custo-benefício e mandam ver. Potassagem, só temos o cloreto. Tentar levar o cloreto de 3 a 5% da CTC, e não o número absoluto. Porque se eu tiver um solo arenoso, dificilmente ele vai ter mais que 3 de CTC. Então, 3% numa CTC de 3 é um valor. Mas se eu tiver um solo argiloso com uma CTC de 12, você já pensou a quantidade que vai? Então, você não pode trazer com o número absoluto, você tem que trazer com percentuais aqui. E micronutrientes, todos os solos, boro, tentar ficar entre 1 e 2 ppm, manganês e cobre, são eventuais também, o manganês numa faixa de 5, o cobre na faixa de 1 a 1,5, e o zinco no chão, só em solos arenosos. Não adianta você expor sulfato de zinco, tem trabalho aqui, tem um trabalho lá na Sopatos agora, com 160 quilos de sulfato de zinco no chão. Você vai lá, não tem toxidez e também não tem benefício nenhum. Por quê? Porque a argila segura, prende, não solta. Né? No arenoso, não. No arenoso, você trabalha com 20 quilos, 25 quilos de sulfato. Você não precisa fazer pulverização, não. Pega um lepa lá, solta, em cima, maravilha. E o manganês dá a resposta também, só que tem que ser dose grande. Pô, eu joguei manganês, quando você jogou, eu joguei 20 gramas. Não dá, pô. Você tem aquelas manchas amarelas, tal, eu vou mostrar umas fotos para vocês. Se vocês não jogar um sulfato de amônio para acidificar e logo um sulfato de manganês para ser absorvido, você não corrige isso. Né? E isso vai refletir nas suas doenças. Bom, avaliação da planta. Análise foliar residual do ano anterior, quando possível. Evidente que quando aquelas lavouras ficaram peladas, aquelas últimas, aquela do estresse hídrico, não adianta fazer folha, que nem tem folha. Mas naquelas primeiras lavouras, que elas saíram desfolhada, um pouco desfolhada, e se eu quiser, se eu tiver dúvida, eu posso fazer uma análise foliar e ver o que sobrou para mim. Pego a análise foliar, quanto está de fósforo? A fósforo está 1,2. Opa,
tá bom ainda, né? O meu programa ficou bom, né? E vai assim por diante. E importante, a análise do solo e a análise foliar é a coleta. Análise de solo para sequeiro ou para irrigado que não faz fértil irrigação, você vai colher sob a saia, né, na faixa de adubação, 0,20 centímetros, sem inventar muita coisa não. Não precisa colher do meio, não precisa nada, só 20 centímetros, 0,20. Se você tiver gotejo e faz fértil irrigação constante, a passar dos anos, o bulbo vem com V de 20, de 15, morre raiz pra caramba e você não consegue controlar. Por isso que, quando nós falamos uma vez aqui que enterrar mangueira seria ótimo, tal, mas para fertilidade de solo não é ótimo não, é fria. Porque como é que eu vou corrigir essa desgraça? E o único jeito de se corrigir esse é tirar a mangueira daquele lado, jogar para o outro lado, meter um subsolador ali, bem rente, e jogar o quê? Aquela cal magnesiana, que corrige rápido. É o único fora. Então, o que a gente deve fazer com o gotejo? Você não tem que dar uma revisão todo ano nos teus gotejadores? Custa nada. Acabou a colheita, tirei daqui, do lado A e passei para o lado B. E continuo com a minha fértil irrigação, sem problema nenhum. Tá certo? Bom, e pivô? Fértil irrigação e pivô. Total. Eu tenho que tirar entre o tronco e a cabeceira da saia. Porque é um chuveiro. O nitrogênio, o fósforo vai no chuveiro, pô. Então, as análises de solo tem que observar essas coisas, senão vocês erram. Por exemplo, em pivô, se você tirar na faixa, vai estar pobre. Né? De repente não tem potássio nenhum. Lá embaixo da saia tem potássio para caramba. E a foliar tem o seguinte, se vocês tiverem dúvida de micronutriente, tira primeiro e segundo par. Nós estamos com um trabalho aqui com o Reginaldo, já vai para terceiro ano, que nós estamos coletando. O Reginaldo quase morre de trabalhar disso, mas ele gosta de trabalho, então deixa ele firme. Nós escolhemos o primeiro e segundo par, nós escolhemos o terceiro, quarto par, e escolhemos o quinto e sexto par. O que deu para ver nesses 2 anos? Que se eu quisesse antecipar uma deficiência de magnésio, eu colho o quinto e sexto par. Se eu pegar o quinto e sexto par e estiver com 0,3, eu já sei que daqui 2 meses o magnésio já está pelando a minha planta. Se eu quiser saber se aquele boro ali na florada vai faltar, eu tiro em março o primeiro e segundo par. Se ali tiver com 20 ppm, meu filho, você pode contar que na florada você vai perder em função de coisa. Entendendo? Então, isso vocês fazem quando vocês tiverem dúvida. Você, no visual, você vê que está beleza, é beleza, né? Bom, ferrugem incubada, nós já falamos, e desfolha e ramo seco. Cercosporose, folha ou desfolha, ramo seco. É isso que elas vão causando, né? Fomas coquita, ponta de ramo seco, folhas novas, 2 brotos, que é aquilo que eu mostrei, aquelas 2 folhinhas. Mancha areolada, ramo seco, e mancha no ar, presença de ácaro, leprose. Então, eu posso ter todas as situações. Como posso só ter essa de cima, como posso só ter essa aqui, como posso ter essa aqui. Então, isso aqui, essa fitossanidade, ela pode ser conjunta ou não. Ela pode ser só uma coisa. Tá certo? Aqui seria uma desgraça total. Tudo que é ruim está lá na lavoura. Né, mosca? Tem lavoura que tem esse negócio aí, né? Bom, então o que eu vou fazer pós-colheita? Se eu tiver só problema de ferrugem incubada, no pós-colheita eu vou trabalhar com triazol e estribirulina. Eu vou reduzir o inóculo. Por quê? Porque hoje é mais fácil você comprar um produto que tem os 2 juntos do que você comprar um produto separado. É difícil você achar hoje, por exemplo, epoxiconazole separado ou ciproconazole separado. Tá? Ainda tem, ciproconazole ainda tem aí, que o pessoal usa, mas o melhor é comprar junto aí. Se eu tiver cercóspora, fungicida aqui, eu vou pôr uma estribulina, um acetato de cobre, um glutanato de cobre e um hidróxido de cobre. Então, eu vou ter redução da pressão que a cercóspora vai te pegar lá na frente. Tá? Se eu tiver os 2, eu já estou pondo aqui esse aqui, eu ponho esse primeiro e ponho mais um acetato aqui. Fungicida foma, prevenção da doença. Então, depende da região. Às vezes 4 aplicações, às vezes 2, às vezes 3. Então, eu tenho esses ativos aqui. Boscalite,
tebuconazole e prodione. Em tebuconazole, esses dois têm que ficar juntos. Fluoxetrobina com tebuconazole, né? Não vou falar os nomes comerciais, senão depois os caras acham ruim aí, né? Aí tem uns aí que não estão pagando ACA nas pesquisas, e a gente não pode falar aqui, né? Senão o Mosca depois não me convida mais para vir aqui, né? Então vamos lá. Bacteriosose mancherolada faz uma limpeza, de cloro. Qual coisa que mata mais bactéria? Água sanitária. Você não é tão velho quanto eu, mas quando apareceu a Cândida, sabe o que é Cândida, né? Água sanitária. As mulheres ficaram felizes, porque ela pegava aquela pia gordurosa, né? Naquele tempo não tinha óleo de soja, era gordura de porco, tem que ficar aquela gordura, aquele treco enrostado. Aí saiu a Cândida, passava a Cândida assim. Nem mosca sentava na pia. Por quê? Porque matou tudo, né? Entendeu? Então esse de cloro tem essa função. Pode ser cloro de piscina também, faz a mesma coisa. Mas esse de cloro é mais persistente, ele fica mais tempo na folha, né? O cloro normal, ele vai embora. Até tem um agrônomo muito antigo que falava que o lugar mais limpo para o ser humano é a piscina pública. Piscina pública vai todo mundo, vai. O cara tem frieira, tem subaquice, tem um monte de coisa, e pula lá dentro, e você não pega a doença dele. Porque eu tinha o cloro lá, né? E o cloro, o que você joga na sua piscina? Quem tem piscina, quem tem dinheiro, quem é parente aí da política, lá de Brasília, deve estar com muito dinheiro, e tem lá a sua piscina, joga o cloro, passa a noite, no dia seguinte tem cheiro de cloro, o cloro foi embora, ficou a água limpa, né? Esse de cloro, ele segura mais tempo, por isso que a gente está recomendando o de cloro aqui, né? Mas a bactericida específica e a casomicina, só tem esse aqui. Esse eu posso falar o nome, que é da Arista, que só tem esse, não tem mais nenhum, né? Bom, virose de mancha anular é o ácaro. Nós temos que matar o ácaro. Matou o ácaro, não tem mancha anular. Tá certo? E adubos foliares completos específicos, principalmente com boro, com cálcio e com magnésio. Tem um trabalho, nos mais recentes, os últimos trabalhos do professor Malavolta, mostrando a quantidade de magnésio numa floração. Se eu tiver uma deficiência de magnésio, vai refletir. O cálcio aqui é meio sinérgico. O que é sinérgico? Ele ajuda os outros a entrarem na planta. E o boro é básico para a formação da flor. Se não tiver boro, os óvulos da flor, vamos chamar de óvulos assim, são mal formados, dá baixo pegamento. Tá certo? Nós estamos com um trabalho aqui que 1 quilo de flor tem 37 mil flores. Depois que faz a florada, cai para 2.600 chumbinhos. Você vê a relação, quantas flores nós precisamos produzir para chegar lá nos 600 frutos, 500 frutos no litro, né? Bom, e o último aqui são hormonais. Em determinadas situações, um produto hormonal completo para a recuperação vegetativa. Esse eu posso falar o nome também, que só tem um, aí nesse sentido, que tem a auxina, citocinina e gibberelina, que é como é que chama? Da estolha, o estimulante da estolha. Então pode falar o nome, porque só tem esse aí, tá bom? Aí você não acha ruim, porque cadê o moço? O moço foi embora. Bom, isso aqui é uma relação que eu deixo aí para vocês, de tudo que a gente tem usado. Eu tenho recomendado esse treco aí. Esse negócio funciona. Então vocês têm aqui todas as situações para vocês fazerem aquelas pulverizações lá, tá? Em cada situação de vocês. Bom, lavoura desfolhada por deficiências gerais, nutrição. Pode ter todas aquelas deficiências lá, nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, cálcio, boro, zinco, manganês. Mais ou menos ocorre em lavoura nessa sequência aqui, ó. Tá certo? E isso pode estar relacionado com as doenças. Por exemplo, eu mostrei que N e doença ferrugem, N e cercóspora, tá certo? P e cercóspora negra tem relação, tá certo? Que pouco boro dá mais foma e que bastante nitrogênio dá também foma. Então, vou mostrar para vocês aqui, mais a título de demonstração. Isso aqui é uma sequência de nitrogênio, uma folha normal, início da deficiência, vai crescendo, crescendo, até chegar nesse ponto. Daqui para cá ela é reversível.
ela vai cair. Não adianta, tá? Se você deixar a sua lavoura chegar nesse ponto aqui, tchau, meu filho. Você vai ter ramo seco e vai ter fruto mal formado, né? E aí dá para ver pelos pés, ó. Esse aqui é uma sequência, é a carga boa, né? Normal, deficiência, deficiência, deficiência brava. Olha aqui como é que fica. Seguindo aqui, ó, um pé magnífico, é uns 6, 7 litros, ó, adubação perfeita, sem deficiência. Depois, começo da deficiência, aqui embaixo, se vocês olharem, ó, é os ramos de baixo, que são mais carregados, né, na planta. Depois, já derretendo a planta. Uma big de uma carga dessa, e o nitrogênio comendo tudo. Se vocês vierem mais próximos, vocês vão ver que tem ramo seco. Já tem ramo seco aqui, né? Então isso vai para o chão, prejuízo. Bom, aqui já é o nosso amigo potássio, né? Normal, bababá, é potássio, como é que fica? Começa a queimar as bordas aqui e vai. Essas fotos são de ensaios, viu? Então é garantido que é isso mesmo, é de ensaio e análise feita. Depois, aqui o potássio é pior ainda, porque o potássio aqui está normal, tá, quando começa a dar deficiência, começa a secar, cair, fica um inferno, né? E aí tem a sequência das plantas. Aqui é o potássio normal, uma planta bem adubada. Aqui já é a deficiência de potássio, acentuando. E aqui é o potássio, ou seja, não tem potássio. Também não tem fruto, não. Porque se pegar aquilo lá, jogar na água, fica tudo para cima, né? É pura palha, pura palha. Bom, cadê aqui? Bom, aí, voltando um pouquinho, essa aqui é a famosa... Oh, caramba! Vamos lá. Isso aqui é o famoso magnésio, né? É isso que eu falei. Quando a quinta, sexta folha começar a mostrar isso, você pode contar que a sua planta vai ter uma desfolha. Tá certo? Agora ela segue, aqui, olha onde ela ficou. Isso aqui ainda o fruto estava verde, ela já está aqui, ó. Daqui para cair é uma felicidade, é rapidão. Tá certo? Então não abaixem doses de nutriente. Se o cara fala assim, o meu produto é cloreto, você pode diminuir. O meu é nitrato, você pode diminuir. Não vai nessa conversa. Interessa a quantidade que a planta realmente precisa. Não é porque um produto pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor. Não tem dados que te provem, olha bem, que te provem que eu usando um nitrato eu posso diminuir 20%, 30% de uma adubação de magnésio. Tá certo? Não existe. Bom, olha aí como ela vai ficando. Aqui já começou a despelar. E se ela despelar, cadê a comida para o grão? Não tem. Aí se não tem comida para o grão vai para o brejo, né? Bom, vamos tocando aí. Esse é o fósforo, todo mundo conhece, né? Ela dá aí no meio. Aqui é o fósforo super acentuado, é uma folha linda, né? Acho que na natureza é a folha mais bonita que tem, na natureza. Ela já está, a deficiência de fósforo está afetando a próxima florada ali, né? Dá uma olhada naqueles botãozinhos floral, vagabundo, Pananal, não vai dar nada lá. Aí já é uma planta com o corpo, né? Induzido de fósforo. Aqui já é outra. E aqui é o enxofre. Dificílimo de achar essa deficiência. Porque ele é muito rápido, você não pega. Nós fomos felizes nisso aí, num trabalho. Aqui também, ó, é uma planta com deficiência de enxofre. O que é o enxofre? O enxofre amarela, entendendo? As pontas, ele vai da ponta para dentro. O nitrogênio vai de dentro para fora. O fósforo vai de dentro para fora. O potássio vai de dentro para fora. O magnésio vai de dentro para fora. O enxofre vai de fora para dentro. E o cálcio vai de dentro para fora. De dentro para fora. E aí é o cálcio. Também é raro pegar essas fotos. É de um ensaio antigo isso aí. Bom, esse aí é um boro. Começa a pegar em cima da planta. E a tradicional é essa aí, né? A tacinha, né? Todo mundo conhece essa aqui, né? Muito disso é induzido por calcário excessivo, né? Esse é o zinco. Essa é uma planta cortada. Para vocês terem uma ideia, ó. Por que no broto o zinco dá uma deficiência danada? Porque não existe reserva no ramo de micronutrientes. Não tem reserva.
Então, se você não pulverizar, às vezes você pode pulverizar daquele nível lá, você pode mandar bala, não tem problema. Ah, mas não tem folha. Tem sim, vai lá, joga lá, que tem uma absorção do ramo também. Existe absorção, né? Então aí, ó, o zinco, e aqui, a última aqui, o zinco já sendo corrigido, tá certo? O sulfato de zinco, isso aí. Bom, esse é o ferro, pois aí não tem correlação com doença nenhuma, e muito menos de produtividade. Isso aí ocorre na lavoura, quando ele está em desequilíbrio com manganês. Aí o pessoal sai, vamos pulverizar com sulfato ferroso. Não funciona, não absorve, é bobeira. Vamos pulverizar com quelato de ferro. Caro para burro também não funciona, porque você está vendo lá, aquele lá, o da direita e da esquerda ali, opa, que bobagem aqui. Aí, ó, aquele ali, isso desaparece. Dá uma secadinha, já desaparece, tá certo? Agora, se tiver muito manganês no chão, aí ele vai acentuar, porque ele é antagônico, né? Os dois brigam pelo espaço. E esse aqui já é o manganês. O manganês, a folha normal, o manganês começando, e ele chega nesse ponto. Se você não pegar aquela folha amarela e não botar na luz, você vai achar que é nitrogênio. Mas ele tem tudo umas contornozinhos, parece umas bolinhas, uns vacúolos, tá certo? Tocando aí, já estou quase terminando, você já pode tomar café. Essa aqui é o manganês, uma deficiência induzida, é mancha de calcário, quer dizer, prepara o solo pior. Aqui é uma área de alta produtividade, que deu uma deficiência de manganês desgraçada, não deu tempo de corrigir. Esse aqui é o cobre, né? Então o cobre dá aquele entortamento, aquele encarquilhamento ali, ó. E vocês estão vendo, tchau para a produção. Tá? Isso dá muito em lavoura, até 3 anos por aí. Lavoura adulta dá muito na ponteira só. E ela nunca vem sozinha. Quando ela dá na ponteira, tem umas folhas amarelas, você vai ver que tem fósforo junto. Tá certo? Por causa do antagonismo, né? Vai. Acabando aqui, peraí. Aí eu cobro outra vez, do outro lado, né? Ele fica assim, ó. E essa aí é já a torção. Ele dá uma volta por si só, assim. Entendeu? Você pega isso aí, tem 5, 6 ppm só de potássio, né? De cobre. Bom, para afinar, em resumo, é necessário uma pós-colheita, avaliação do solo, da planta, a interação planta, fitossanidade e nutrição, sempre com nutrição adequada. A fitossanidade é mais facilmente conduzida. Então, olha quem? Barriga cheia, pouca doença. Barriga vazia, muita doença. Um resumo. Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês que vai assustar. É um negócio meio brabo. Isso aqui é Patagônia. Estão plantando café na Patagônia, embaixo de áreas de 3, 4 graus centígrados. Então, vocês estão... Nós temos que ficar com a porta atrás da orelha, que aquilo é café, gente. E aquilo é geada. Então dá um silêncio, né? Mas não é não. Aquilo lá, sabe o que é? Paineira. Aí caiu uma paineira em cima daquilo e parece uma geada, né? Graças a Deus ainda, daí do 23 para baixo, Argentina, Paraguai, não dá para plantar café ainda não, senão nós estamos ferrados, porque lá tem muito escravo, né? Aqui tem escravo da Bolsa Família. Lá tem escravo sem Bolsa Família também, né? E esse aqui é para mostrar para vocês, café sabe o que é bom, apesar do complô mineiro. E nós acabamos com o complô mineiro, meu time, Palmeiras, mandando o senhor Marcelo, em plena madrugada, a pé para Belo Horizonte. Então, a partir de agora, esse vai ser o time. E olha como o café gosta do Palmeiras. Vocês estão vendo o que lá? 2 cores ou não? Vocês estão vendo o branco e o verde. Isso é café variegado. Quer dizer, variegado toma conta de tudo, entendeu? Então, nós vamos voltar a ser o campeão desse século. Nós já fomos do outro. Tá bom. Então, muito obrigado a todos. Desculpa a brincadeira aí. Tá. Vamos,
nós temos aí, para não atrapalhar, 15 minutinhos aí para pergunta, senão o Cláudio Pagotto vai perder o avião. Então, mas a gente ser bem objetivo na pergunta e o Santinato objetivo na resposta. Quem se habilita na primeira pergunta? Aqui. Santinato, quando a gente fazer o tratamento pós-colheita para não entrar esse monte de doença que você falou? Como é que é? Quando a gente fazer... pulverizar depois da colheita, para não entrar esse monte de doença aí. Ué, você tem que fazer uma validade. É o seguinte, hoje, a gente normalmente faz o seguinte, como a gente usa a colhedeira, 2 passadas, você necessariamente vai ter planta, ramo cortado, machucado. Então, o cicatrizante que existe é o cloro e o cobre. Se você tiver um residual de ferrugem, por exemplo, aquele que eu mostrei, aí você põe um triazol junto. Então, cada situação, cada lavoura é uma situação. Você não vai fazer tudo aquilo. Você vai fazer o que está na sua lavoura, ou no seu talhão. Acabou a colheita, pau. Tá certo? O que está em andamento, nós lançamos, é um pulverizador acoplado à colhedeira, que aí passa a primeira vez, já vai pulverizando, já põe um folhar junto e tal. Passa a segunda vez, pulveriza outra vez. Então, vamos pulverizar com produtos que não alteram a qualidade do café. Isso, dia 23 de abril, se vocês estão convidados, né? O casal, né? Casal, né? Então, muito simpático, né? O casal aqui está convidado especialmente para ir lá. Tá ok? Obrigado. Próximo, aonde? Então, eu vou fazer uma pergunta, Santinato. Eu utilizei numa lavoura, acho que é o que você chama de cal magnesiana substituindo o calcário. Eu fiz 3:1. Exemplo, se fosse 1.000 quilos de calcário, eu vim para 300 quilos dele. Porque ele é 180% de PRNT, 185%. E a gente acompanhou com as análises de solo e eu não vi um aumento, assim, uma melhora no V% e nem no cálcio. Porém, na folha, o cálcio e magnésio ficou legal. Como que é assim a estabilidade dele no solo? Como que ele trabalha no solo? Como que é? Não, porque com 160 de PRNT você vai ter uma correção, não é só do solo, você vai ter uma liberação do cálcio mais rápida. Então sobe primeiro, depois, com paulatina, aquele lá vai liberando. Pode também você ter botado a cal magnesiana e depois ter vindo com uma ureia em cima, aí o V não sobe. Não me recordo aí. Se você botar sulfato, eu tenho certeza que não sobe. Por quê? Porque você vai botar 1/3 e 1/3 60, dá 20. E o calcário tem 30, o calcário do alumínio tem 30. Então você já botando um pouco menos, né? Mas ele é rápido, você não pode botar meio ou 75%. Porque aí o pH vai lá para 7, aí pau para os micronutrientes, né? Pode ser que você passou uma ureia lá, o cara passou uma ureia, você tirou a amostra e não viu, né? Isso pode acontecer. Não me recordo. Pergunta? Não? Aqui? Boa tarde, Santinato. Com relação a doses de sulfato de manganês, o que você conseguiu ter resultado em produtividades assim, acima de 50 sacas por hectare, fazendo via pivolepa ou mesmo no solo? Depende do solo. Se você tiver um solo arenoso, você trabalhar aí com uma faixa de 20 quilos por ano via pivô, 4 aplicações, você pode parcelar ela, você tem respostas excelentes. Se você tiver no chão, em solo argiloso, aí você tem que trabalhar com mais, tem que trabalhar com 50 quilos, senão não te dá resposta. Isso se você tiver a deficiência. Agora, a forma mais tranquila de você manter isso é você fazer, por exemplo, você vai jogar, vamos supor, 300 quilos de nitrogênio, numa lavoura lá dos seus 35 sacos, 30 sacos e tal. A primeira adubação, você faz com sulfato de amônio, que dá 500 quilos de sulfato de amônio. 500 quilos de sulfato de amônio tem 140, mais ou menos, de enxofre, que acidifica e libera o manganês para você. Entendeu? Por isso que a gente recomenda. Primeira adubação, sulfato de amônio. Segunda, ureia. Por que ureia? Porque chove pra cacete, não devendo chove. Última adubação, nitrato. Ninguém faz isso, né? Porque fica atrás de preço. Mas o certo é isso. O nitrato você põe no fim do período chuvoso. Você vai perder menos com ele. Você botar, quem pôs
nitrato nessa chuva de janeiro, choveu que São Paulo choveu 520 milímetros. Uai, tem lavoura ali em Pinhal que está da cor do Banco do Brasil aí, ué. E o cara jogou 300 quilos, pô, não é merda não, 90 quilos de ele numa pancada. Não sobrou, entendeu? Agora o sulfato você pode pôr até com calor, o sol não perde nada não, o sulfato não perde nada. Ureia perde com calor, né? Se você jogar, virar um 38 graus solão em cima, metade vai embora, né? E o nitrato você perde para baixo, né? Certo?